Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, sejam muito bem-vindos. Nós iremos trabalhar o segundo livro desta terceira importantíssima divisão, que são chamados livros poéticos. Na aula passada, nós trouxemos uma visão panorâmica do livro de Jó e agora queremos trabalhar o chamado livro dos Salmos. Queridos, o livro dos Salmos é, sem sombra de dúvida, um livro formidável, extremamente didático, profundo, que revela história, revela cultura, revela teologia, preceitos, ensinamentos profundos para nossas vidas, para a glória de Deus. Eu te convido para juntos trabalharmos esse tema que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Queridos, de cunho introdutório, permita-me aqui trazer algumas informações a respeito do chamado livro dos Salmos. O que contém os Salmos? Quais são as suas principais divisões? Qual o significado da expressão dos Salmos? Então, permita-me, neste momento, nós iniciarmos essa tão gloriosa viagem neste que é um dos livros mais gloriosos de toda a Bíblia Sagrada. Gostaria de, introdutoriamente, falando a respeito de alguns títulos que o livro de Salmos ele vai receber no entorno desses 150 capítulos. Nós percebemos no livro dos Salmos oração dos justos, no Salmo 17, Salmo 20, Salmo 25. Um segundo importantíssimo título são chamados os Salmos de arrependimento, capítulo de número 6, capítulo 32, capítulo de número 38. Existe uma divisão também conhecida, acredito que essa a mais robusta de todas as divisões, também conhecido como Salmos de Louvor. Salmo 65, 95, o Salmo 100, que nos convida a louvar ao Senhor com todo o nosso fôlego para honrar e exaltar o Deus dos céus. Há também os salmos históricos, onde vai trabalhar a história de Israel, vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Existem os chamados salmos messiânicos, há uma profundidade, uma projeção messiânica aqui dentro do livro dos Salmos, que sem sombra de dúvida é algo edificante para a glória de Deus. Os chamados salmos didáticos, os chamados salmos de contemplação das obras de Deus. Quem é que não ficou maravilhado ao ler o Salmo de número 8, o Salmo de número 19, que esboça a grandeza da profundidade do caráter do Senhor nosso Deus. Queridos, o livro de Salmos, ele também é dividido pelos os estudiosos da cultura judaica e por uma parte significativa da tradição também judaica, costuma dividir o livro de Salmos em 5 livros. Aliás, na Taná se observa de forma muito precisa que o livro de Salmos está dividido em 5 partes distintas. Há quem diga que o livro dos Salmos e essa divisão em 5 partes tem uma intrínseca relação ao primeiro bloco, a primeira divisão da Bíblia hebraica, a saber, o Pentateuco. Nós trabalhamos aqui a respeito do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, logo, o livro que é conhecido como o Cântico ou Inário de Israel, também recebe uma divisão em 5 partes distintas. Permita-me aqui, de forma bastante introdutória, trazer a vocês quais são as 5 divisões do livro de Salmos. Vamos lá? No livro 1, que é denominado livro 1, em algumas traduções, a Sociedade Bíblica do Brasil disponibiliza esse arranjo, citando, pontuando onde começa o livro 1, onde termina o livro 1, onde inicia o livro 2, e ela vai pontuando cada um desses livros. As traduções mais recentes, como por exemplo a Nova Versão Internacional, a nova tradução da linguagem de hoje, a famosa NTLH, não traz essas observações, mas as Bíblias mais tradicionais da Sociedade Bíblica do Brasil, da Sociedade Trinitariana do Brasil, vai trazer esse arranjo diferenciado, pontuando
o número dos livros e até onde aquele livro ele alcança, a quantidade de capítulos que tem dentro daquela divisão. E a gente vai precisar que do número 1 até o número 41 são, sem sombra de dúvida, salmos que irão trabalhar os aspectos dessa relação que foi afetada pela entrada do pecado. O livro 2, que vai trabalhar o salmo de número 42 até o salmo de número 72, vai trabalhar temas muito próximos ao segundo livro da Bíblia, a saber, do hebraico, Shemot. Shemot é conhecido por nós, já na tradução grega, como o livro de Êxodo. Portanto, esses salmos, mais precisamente 42 a 72, ele trata do êxodo de Israel, da salvação do homem, da sua libertação. Ele faz menção ao nome Elohim e Yahvé, Senhor, e também vai trabalhar aspectos da sua providência divina. Todavia, são temas muito inerentes a esse segundo grande livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que vai trabalhar de uma forma peculiar a saída do povo do Egito rumo a Canaã que Deus havia prometido aos filhos de Israel. O livro 3 vai trabalhar o Salmo de número 73 até o Salmo de número 89. Nesta parte aqui, nós vamos ver que os salmistas, eles vão fazer questão de lembrar o aspecto do tabernáculo, vai trabalhar temas como santidade, a grandeza da lei de Deus, a infinidade da bondade do Senhor. Temas esses que estão muito presentes no livro de Vaikra, do hebraico, que significa Levítico ou os levitas. Esta expressão que nós temos já no Pentateuco, após a tradução da Septuaginta, nós damos o nome de Levítico, que vai trabalhar os aspectos do culto ao Senhor dentro do tabernáculo. Aliás, vai também apontar, evidenciar a inauguração do tabernáculo. É um livro que, sem sombra de dúvida, acresce muito às nossas vidas espirituais. O livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo de número 106. O mais destacado, o Senhor Yahvé, aponta para números, fala dos perigos e da proteção de Deus na peregrinação do deserto. O livro do Antigo Testamento Bíblico, o quarto livro, que nós o denominamos de Números, dentro da cultura judaica, no hebraico ele significa Bamidbar, cujo significado e a tradução é no deserto. Esta composição de livros vai trabalhar exatamente aspectos inerentes à peregrinação no deserto, a ação providencial de Deus no meio do seu povo, a manifestação da glória e da grandeza de Deus são assuntos que estão muito enraizados e presentes no chamado livro 4, que é a quarta divisão do livro de Salmos. E a última divisão, que é o chamado livro 5, ele vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Esses salmos vão apontar para o quinto livro que nós conhecemos e denominamos de Deuteronômio. Segundo o significado no hebraico, é Devarim. Devarim significa as palavras, ou estas são as palavras. Portanto, é do Salmo de número 107 ao Salmo de número 150, o apego, o amor, a declaração, a palavra de Deus ganha ênfase nessa quinta parte do livro, sem sombra de dúvidas. Tá bom, queridos? Só avançando um pouco mais, um aspecto introdutório para a gente entender essa divisão dos livros de Salmos em muitos círculos, dividem em 5 partes distintas. Queridos, avancemos um pouco mais. Nós precisamos entender que este termo hebraico, ele significa Sefer Tehilim. A expressão Sefer Tehilim significa livro de louvores. Tá? Essa nossa expressão, conceito de salmo, ela vem da tradução da Septuaginta, a famosa tradução que foi realizada no 3º século antes de Cristo
Nós já vimos isso em bibliologia, a primeira matéria que nós trabalhamos aqui. Então, na versão grega vai trazer a expressão psalmoi ou psalterios. Essas expressões psalmoi ou psalterios vai denotar, vai significar livro dos cânticos ou livro da adoração, como se fosse o nosso inário que nós temos nos dias de hoje em alguns arraiais evangélicos, né, em algumas denominações, principalmente as mais históricas, como por exemplo a Assembleia de Deus, vai ter a harpa cristã, outras denominações vai trazer o cantor cristão batista ou o inário cristão da congregação cristã no Brasil. O livro dos Salmos é a composição de hinos, de louvores e de adoração a Deus, que vai trabalhar tanto aspectos históricos quanto os aspectos devocionais. Queridos, quando nós olhamos e entendemos o livro dos Salmos dos seus aspectos históricos, a gente vai ver que tem alguns temas que ganham força no entorno dos 150 salmos de louvores que temos. Há alguns temas que são trabalhados de forma intensa nesses livros e eu separei alguns aí conforme está na sua tela para você ver. Você percebe que o livro de Salmos ele é teocêntrico, ele tem Deus no centro, a palavra no centro, elementos da sua grandeza, da sua natureza, da tua soberania são o tempo todo ventilados pelos mais diversos autores que comporam estes hinos de adoração ao Senhor nosso Deus. O livro de Salmos não tem espaço para a grandeza do homem, para a vaidade do homem, para egocentrismo, pois esta coleção de louvores, elas todas convergem para um único princípio e verdade. Deus é digno de adoração, é adorado de geração a geração. Vamos lá? Alguns aspectos históricos que são trabalhados no livro dos Salmos é a criação do homem, por exemplo, do Salmo 8, de versículo de número 5, a aliança abraâmica e seus descendentes, lá no Salmo 105, a partir do verso 9 até o verso 11, vai trabalhar os aspectos da aliança que Deus fez com Abraão, esta aliança que foi multiplicada aos seus descendentes, Isaque e Jacó. O livro dos Salmos também vai trabalhar o aspecto do sacerdócio de Melquisedeque, lá no Salmo de número 110, verso 4, trabalhando todo um contexto histórico no período abraâmico a respeito deste tão formidável e interessante personagem biografia do Antigo Testamento Bíblico, a saber, o sumo sacerdote Melquisedeque. Vai trabalhar também, não poderia ser diferente, Salmo 78, verso 14, Salmo 105, versos 44, vai trabalhar o aspecto da libertação do povo de Israel. Em inúmeros louvores de adoração aqui no livro de Salmos, os salmistas farão questão de entoar um cântico de gratidão a Deus pela tão gloriosa intervenção ali na terra do Egito, desferindo as 10 pragas, confundindo a Faraó, envergonhando todas as divindades que ali estavam, manifestando a glória de Deus, evidenciando que Deus não era apenas um Deus territorial, como eram as divindades pagãs dos mais diversos distritos e regiões que estavam ali no entorno de Israel. Na verdade, a intervenção de Deus no Egito aponta, evidencia que Deus é de fato o único Senhor que pode ser denominado o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Queridos, eu quero trabalhar com vocês também um outro aspecto interessante que é a autoria do livro dos Salmos. Quem escreveu o livro dos Salmos? Eu gostaria de dizer que a tradição judaica vai dizer que pouco antes do período interbíblico, isso por volta do ano 500, do ano 480 a.C., é Esdras o responsável por compilar, ajuntar todo este conteúdo do livro dos Salmos, que são 150 hinos de louvor e adoração a Deus, e deixá-lo nesse formato, inclusive nessa tradicional divisão
de 5 partes do livro de Salmos. Então, Esdras é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais importantes no que diz respeito à compilação desses 150 hinos de louvor e adoração a Deus. Todavia, não confunda o compilador com os chamados autores. Aliás, diferentemente do que ocorre com todos os demais livros, seja do Antigo ou do Novo Testamento Bíblico, o livro dos Salmos não tem um único autor. O livro de Salmos, nós temos uma infinidade de autores, das quais queremos citar alguns aqui, haja vista que dos 150 cânticos de louvor a Deus, cerca de 34 são reconhecidos por toda a tradição judaica de autoria anônima. Não se sabe quem o produziu, não se sabe quem os escreveu. Todavia, dos 116 salmos restantes, a qual nós podemos precisar um pouquinho mais a respeito de sua autoria, 73 são de autoria davídica. 73 salmos dos 116 salmos que é possível precisar na sua autoria pertencem a Davi. Por isso que muito comumente nós denominamos os salmos salmos de Davi. Mas permita-me aqui, em poucas palavras, trabalhar com vocês os principais autores dos livros de Salmos. Vamos lá? A gente vai entender que Moisés, ele entra como um dos autores dos Salmos. Quem é que já não leu o Salmo de número 90? Sem sombra de dúvida, um salmo glorioso que aponta a manifestação do poder de Deus, a intervenção do milagre no momento oportuno. Esse Salmo 90 é de autoria de Moisés. O Salmo 72 e o Salmo de número 127, com uma sabedoria que lhe é peculiar, que está muito presente em cada uma das palavras conectadas umas às outras, trazendo glorificação e honra na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esses salmos têm o seu autor. Seu autor é Salomão, Asaf, um grande cantor no período que foi contemporâneo de Davi, escreveu o Salmo 50, e do Salmo 73 até o Salmo 83 nós temos os cânticos de Asaf. Quem é que em seus momentos de crise já não se deparou com um dos salmos de Asaf, quando ele começa a contemplar a prosperidade dos ímpios em detrimento e de uma forma muito paradoxal e desconfortante, ele olha para a sua vida e para a vida do justo e percebe que há um princípio, e ele entende que há um princípio de injustiça, porque por que os justos prosperam? Por que os justos vivem de forma regalada? E o justo, às vezes, passa por necessidade e passa por privações. Então, ele compõe um dos salmos lindos diante desse contexto, dessa problemática. E lá no finalzinho deste salmo, quando ele está questionando, procurando entender o que está acontecendo, ele vai dizer: até que eu entrei dentro do santuário. Quando eu entrei lá, tudo me foi esclarecido e eu pude entender que o fim deles, infelizmente, é muito terrível e que vale muito mais servir ao Deus de Israel, independente das provações e das limitações momentâneas. Um dos lindos salmos de Asaf. Aliás, tem escritores também de menor expressão que nós não conhecemos, mas isso não implica dizer que seus escritos são de menor importância. Quem é que já não foi fortemente edificado lendo Salmo 88, Salmo 89? E por que não trazer à tona os cantores dentro do templo, também conhecidos como os filhos de Coré? Salmos 42, 44, até o Salmo de número 49, Salmo 84, 85, são dos filhos de Coré, são, sem sombra de dúvida, cânticos e louvores que engrandecem a soberania do Deus Todo-Poderoso. Queridos, o livro de Salmos, ele apresenta alguns títulos que são extremamente interessantes. Esses títulos querem evidenciar pelo menos 3 verdades. Primeiro, a natureza literária de cada salmo. Segundo, as ocasiões em que estes salmos tinham que ser entoados. Aliás, era muito comum, dentro da comunidade judaica, dentro do ambiente cultico de Israel, cada salmo ele era milimetricamente escolhido para ser entoado em ocasiões distintas.
Há salmos que são especificamente voltados a um ambiente fúnebre, há salmos que eram voltados para festas pontuais que eram celebradas dentro do território de Israel, há salmos que eram entoados de uma forma de oração, há salmos que são entoados em uma forma de canto de agradecimento a Deus dos céus, ou seja, os salmos eles eram cantados de forma bastante pontual e muitos deles são salmos totalmente ocasionais que não se cantavam em nenhuma outra ocasião que se não fosse aquela específica. Há também uma outra verdade que é as características técnicas da música. Lembra? Nós estamos lidando com música, com canto. Portanto, algumas expressões que vai ocorrer em algumas traduções, a gente fica meio que perdido sem saber o que aquela expressão quer dizer. Eu vou ler aqui algumas das expressões que ocorrem e você vai ter a precisão exata, a gente vai trazer um pouquinho aqui do significado dessas expressões que estão meio soltas dentro do texto e que para nós soa como algo estranho, porque são expressões que a Bíblia não chega a nos dar robustas informações sobre o que de fato significa. Vamos lá? Quem é que já não lendo os Salmos já se deparou com esse termo masquil? O que é um masquil? Masquil eram salmos que eram cantados, entoados a Deus em forma de meditação e de uma forma didática, no campo do aprendizado, no campo da instrução. Todos nós sabemos que a cultura hebraica e judaica ela é muito fundamentada na transmissão de informação oral. Então a transmissão oral ela é muito importante dentro da cultura judaica. Isso faz com que existe essa classificação de cânticos chamados cânticos didáticos. Eram aqueles cânticos que se cantavam a fim de facilitar a compreensão de elementos que são fundamentais para a fé judaica, como a existência de Deus, a soberania de Deus, a manifestação da glória de Deus entre os homens. Outra expressão técnica muito presente no livro de Salmos é mictã ou mictão. O que seriam esses salmos com essa nomenclatura? Às vezes esses nomes aparecem no final ou às vezes eles aparecem no meio das expressões, né? No meio de um verso para o outro. Mictã eram salmos de lamentação, por exemplo, Salmo 16, Salmo 56, Salmo 60, são salmos de lamentação, de contrição. Poderíamos incluir aqui o Salmo 51, a confissão de Davi após seu pecado com Batseba. Então são chamados os mictãs, né? Não sei se essa expressão é a mais correta, mas esses são o grupo de salmos denominado de mictão, tá bom? Existe uma outra classificação técnica também que são os tefilá. O que eram os tefilá? Os tefilás eram salmos entoados em forma de oração. Era um clamor a Deus, era um destronar, era um desabrochar de um desejo de buscar intensamente a presença de Deus. Esses são chamados tefilás. Muito próximo aos tefilás eram chamados terrilás. Enquanto que os tefilás faziam alusão à oração, os terrilás faziam alusão ao louvor, à gratidão. Salmo 145, Salmo 150, o Salmo 100 também é um exemplo de um terrilá judaico, cântico de louvor. Essa expressão ela aparece muito pouco nas traduções, que são as chamadas traduções al-halamot, são os instrumentos de corda, né? Essa aqui é uma expressão um pouco mais técnica, os halamot, que é os instrumentos de corda, onde salmos que tinham a necessidade ou que apenas eram entoados acompanhado de instrumentos de cordas. Tá bom, queridos? Eu estou falando aqui, eu estou percebendo que estou um pouco na frente de vocês, né? Glória a Deus. Existe também uma outra nomenclatura que é selar, né? O selar, na verdade o selar ele era uma pausa do canto. No momento em que se cantava, entoava a Deus, se fazia aquela pausa para uma entrada um pouco mais forte, num tom um pouco mais acima. Essa expressão era o selar. Amém, queridos? Vamos avançando um pouco mais. Queridos, existem alguns grupos dentro desta composição dos livros de Salmos que são extremamente importantes. Eu quero citar aqui pelo menos dois, dentre eles o Halel. O que vem a ser o Halel?
O Halel é um grupo dentro desses 150 salmos, que compreende do Salmo 113 até o Salmo de número 118. São conhecidos também como Salmo do Pessar. Pessar é uma expressão que está em hebraico e significa Páscoa. O seu significado já no grego. Portanto, o Salmo 113 até o Salmo de número 118 eram entoados em ocasiões muito específicas, mais precisamente as celebrações da Páscoa. Havia uma particularidade nestes 6 salmos, que é do 113 ao 118, é que os 2 primeiros cânticos eles eram entoados antes da refeição, enquanto que os 4 últimos cânticos eles eram entoados após a refeição. Então, esse conjunto de salmos que vai aparecer na sua Bíblia, algumas Bíblias estabelecem, distinguem este grupo importantíssimo dentro desse universo de 150 salmos e até o denomina lá como Halel. É por isso que a gente está lendo a narrativa dos evangelhos e o evangelista vai fazer questão de dizer: e tendo, pois, cantado um hino, eles vão para o chamado Jardim do Getsêmani, porque ali Jesus está com os seus discípulos, fazendo a sua última ceia, celebrando a Páscoa, instituindo a ceia cristã, e a gente vai perceber que quando eles saem dali em caminho do Jardim do Getsêmani, o escritor vai dizer: e tendo, pois, cantado um hino, certamente ele entoa o hino, o Salmo de número 118, ou a segunda parte do Halel, que são 4 salmos de louvor, a saber, os salmos 115, 116, 117 e 118. Tá bom, queridos? De posse dessa informação, o Halel, é importante a gente entender uma das expressões que mais ocorre dentro do livro dos Salmos é uma expressão de louvor e de reconhecimento à grandeza de Deus. Que expressão é essa? É a expressão aleluia. Eu não sei se você já se perguntou, essa expressão muito comum dentro do ambiente cristão. Aleluia é uma manifestação de reconhecimento da grandeza, da glória, do senhorio de Deus. Mas a grande pergunta é: o que significa aleluia? Nós acabamos de falar que havia uma coletânea de livros dentro de toda a gama de 150 livros ou de 150 cânticos de Israel, denominados de Halel. Logo, a palavra aleluia é a junção de 2 termos no hebraico, a saber, o Halel, que significa louvor, e a expressão Yah. O que é essa expressão Yah, professora? A expressão Yah seria uma abreviação do termo Yahvé. Yahvé é um termo que surge, mais precisa, a pronúncia Yahvé surge mais precisamente durante o período dos chamados judeus massoréticos. Nós falamos isso aqui quando nós trabalhamos o elemento a matéria de bibliologia, falando a respeito do chamado cânon massorético, o texto massorético. Se você não lembra, volta lá algumas aulas na nossa plataforma e você vai recordar. Então, nós vamos perceber que essa expressão Yahvé, ela ganha uma sonoridade na pronúncia, surgem algumas vogais. Por quê? Porque o idioma hebraico ele é um idioma extremamente vocálico, consonantal. Ele não aparece, ele não possui as vogais. Mas é no período dos chamados judeus massoréticos em que eles introduzem os chamados sinais diacríticos ou os sinais vocálicos no texto, facilitando ainda mais a pronúncia e trazendo mais luz e vida a um idioma que beirava a extinção, o desaparecimento no decorrer da história. Então, o texto massorético, essa ferramenta que foi empregada pelos judeus massoréticos, facilita a comunicação do que nós venhamos a conhecer hoje como o idioma hebraico e bíblico.
Bom, então o papel dos maçoretes são extremamente importantes. Então, o que vem a ser a expressão Iavé? Expressão Iavé é nada mais nada menos do que uma forma de pronunciar o tetragrama. O tetragrama é a expressão que ocorre no Antigo Testamento, 4 palavras do hebraico, a saber, Yod, Vav, Yod, Rei, Vav e Rei novamente, e está aí na sua tela, que para nós é o Y, H, o V e o H. Esse era o nome de Iavé. Quando eu cito era, porque nós não desconhecemos a pronúncia. Ninguém sabe de fato a pronúncia do nome de Deus. Era aquele nome impronunciável pelos judeus. Os judeus, posteriormente, veio denominar esse nome de Hashem, que significa o nome, mas eles não o pronunciavam. Com o passar do tempo, essa pronúncia foi se perdendo. E, dado as mais recentes traduções, a necessidade de versões, então surgem com o passar do tempo, são inseridos alguns sinais vocálicos na pronúncia, e hoje, atualmente, nós temos a expressão Jeová. É importante que se diga que a expressão Jeová não é originária do cânon hebraico. O cânon hebraico vai trazer o tetragrama, que é uma pronúncia desconhecida por todos. Jeová é uma maneira aportuguesada de nós chamarmos Deus pelo seu nome, dado aos acréscimos providenciais ali das vogais intercaladas com o tetragrama, que é o Y, o H, o V e o H. Portanto, a expressão Halel Yah é louvai ao Senhor ou cantai ao Senhor. A expressão aleluia, ele tem esse ponto de vista histórico dado ao Halel, que é uma composição distinta dos livros que nós temos aqui dos livros dos Salmos. Amém, queridos? Voltando um pouco aqui, vamos trabalhar agora outra divisão extremamente importante dos livros dos Salmos, que são o chamado Cântico dos Degraus. O que vem a ser o Cântico dos Degraus? O Cântico dos Degraus são os Salmos 120 até o Salmo de número 134. São 15 salmos de louvor a Deus. Geralmente, são salmos bem curtos, de 5, 6, 7 versículos. Esses salmos também expressam a grandeza de Deus, a glória de Deus, o louvor de Deus, as ações miraculosas de Deus, as intervenções de Deus no deserto, trazendo maná ao povo, trazendo a água desferida da rocha. É, sem sombra de dúvida, uma coletânea de livros extremamente importante. Em algumas traduções, mais precisamente, eu tenho a Bíblia Pentecostal, e a Bíblia Pentecostal, que é uma tradução de João Ferreira de Almeida, a Almeida Revista e Corrigida, ela vai trazer nos comentários do rodapé o significado do Cântico dos Degraus. E ela vai trazer também na epígrafe, que a epígrafe não é inspirada, tá, queridos? Os títulos, eles foram inseridos posteriormente na Bíblia Sagrada. Os títulos originalmente não constam nos manuscritos, mas esses títulos que foram aqui inseridos, em muitas Bíblias vai aparecer lá Cântico dos Degraus ou Cântico das Subidas. Eu reservei aqui, há inúmeras teorias a respeito do que vem a ser ou que motivou historicamente essa expressão Cântico das Subidas ou Cântico dos Degraus. Eu reservei aqui para você uma definição comumente aceita entre nós quando nós falamos do Cântico da Subida ou Cântico dos Degraus. Aqui, segundo a tradição judaica, esse título faz alusão à peregrinação dos judeus às santas convocações. Na ocasião, se celebrava as 3 festas principais a Israel: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, queridos, o Cântico dos Degraus, ele eram expressões de louvor e adoração a Deus. Todo judeu, isso está descrito lá na Torá, eles eram convocados a estar, todo judeu acima de 30 anos, a estar presente em Jerusalém para uma das santas convocações, que eram a festa de Pessar, a festa de Shavuot e a festa de Sucote, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos.
Então, eles vinham entoando louvores a Deus. Eles saíam de suas comunidades espalhadas por todo o mundo e subiam a Jerusalém. Por que subia? Porque se você observar no mapa do território de Canaã, Jerusalém fica situado ao sul de Canaã. Isso é uma região alta, uma região montanhosa. A gente vai perceber esse contraste na parábola do bom samaritano, quando o autor ele vai dizer, e eles iam subindo a Jerusalém, enquanto outros iam descendo para Jericó. Então, a cidade de Jerusalém é conhecida como uma cidade que está nos lugares altos, é uma cidade elevada, é uma cidade acima. Portanto, essa expressão cântico das subidas, conforme eles vinham subindo, geograficamente falando, eles também iam entoando louvores e exaltação ao Senhor nosso Deus. Portanto, Salmo 120 até o Salmo 134 são os denominados cântico dos degraus. Queridos, nós não podemos terminar de falar, de trazer uma visão panorâmica do livro dos Salmos, se nós não citarmos o Salmo de número 119. Salmo 119 é, sem sombra de dúvida, uma pérola extremamente rica dentro da composição literária judaica e poética de todo o Antigo Testamento bíblico. E por que ele reúne em torno de si tanta importância e tamanho valor literário e poético? Aliás, ele já é importante por si, por ser a revelação de Deus para as nossas vidas. Salmo 119 é palavra de Deus, é texto canônico que serve para nossa regra e fé. Todavia, o Salmo 119 tem uma peculiaridade que nenhum outro salmo vai ter. Os eruditos judeus o denominam de acróstico alfabético. O que vem a ser esse acróstico alfabético? Observem aí na tela do seu computador, o Salmo 119, eles estão divididos em 22 seções, número correspondente à quantidade de letras do alfabeto hebraico. Olha que interessante. Há divisões neste livro de Salmos. Então ele vai trazer 22 divisões, fazendo alusão a todas as letras do alfabeto hebraico, desde a letra Aleph, que é a primeira letra, até a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Essa é uma curiosidade interessante. Além dessas 22 seções, nós vamos ter também, cada seção possui 8 versículos, totalizando 176 versículos. O que é curioso e o que é mais interessante dessa obra formidável é que cada versículo inicia com uma letra da respectiva seção. É claro que na nossa tradução ela diminui, ela não nos permite que possamos ter essa visão, esse conhecimento, essa profundidade poética e literária. Mas o Salmo 119 é visto até mesmo por povos de outras confissões religiosas como um dos grandes monumentos literários, tamanha a capacidade de transmitir, de intercalar tanta cultura, dado a sua formação e o seu estilo, chama muita atenção de todos os povos antigos, oriundos de outras religiões. A nossa tradução aportuguesada, no português, não nos permite ver essa riqueza. Por exemplo, na primeira seção, que é iniciada pela primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, a primeira letra ali do primeiro versículo, versículo 1, começa necessariamente com Aleph. Aleph, que é uma letra do alfabeto hebraico, que não tem som, ao lado da palavra Ain, que dentro do nosso alfabeto português parece muito com Y. As letras Aleph e Ain, elas não têm som, mas é curioso que os versículos iniciam exatamente com a letra Aleph. E assim sucessivamente, na segunda letra, o Beit, o primeiro versículo, que é o versículo 9 da segunda seção,
ele inicia-se com a letra Beit e assim vai ganhando harmonia, poesia, profundidade, revelação bíblica, tudo dentro de um único acervo literário. Este é o Salmo de número 119, em sombra de dúvida, uma bênção de Deus para as nossas vidas que muito tem nos edificado. É o Salmo 119, eu não sei se você já percebeu ou teve essa curiosidade. Todos os 176 versículos, eles vão citar a Bíblia Sagrada de uma forma com adjetivos diferentes. Todos os 176 versículos, pode observar, em algum momento vai aparecer preceito, em outro momento vai aparecer palavra, em outro momento vai aparecer escritura, em outro momento vai aparecer orientações, em outro momento vai aparecer palavras alusivas, exaltando o texto sagrado que nos foi dado mediante a providência soberana do Espírito de Deus. Queridos, por enquanto é só que esse segundo livro desta coletânea de livros poéticos possam estar muito intrínsecos na nossa alma, que nossa alma possa transbordar de cântico, de exaltação, de glorificação ao Deus do céu por tudo que Ele tem feito em prol das nossas vidas. Amém, meus amados? Queridos, fiquemos por aqui. Não esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.